Eu fico assustada e eu sempre tentei conversar muito com ele. Imaginam, como devem saber, né? Eu tinha viajado e eu voltei pra casa. Eu não fiquei muito tempo assim fora e eu não tinha dito o lugar que eu ia, de praxe. Mas eu tinha ido para os Estados Unidos e eu tinha ido acompanhada, né? Acredito que a maioria já sabia, imaginava, enfim, sei lá. E aí eu fiquei pouquíssimo tempo e voltei pra casa. Eu vou explicar mais ou menos pra vocês o que aconteceu e eu não vou tentar não ler o chat. Então assim, ignorem se eu me perder um pouco nas coisas que eu vou dizer, porque eu tô bastante nervosa falando disso, na verdade. Muito divertido, eu gostava demais, ele era muito engraçado. Ele é engraçado ainda, ele não morreu, mas é, enfim, o tempo foi passando, né? E aí a gente começou a morar junto. E tem uma coisa que eu dizia antigamente que ela não era totalmente verdade, que era que a gente tinha terminado por conta de distância. Isso não é 100% verdade. E eu vou explicar pra vocês o motivo da gente ter terminado na primeira vez. A gente começou a morar junto e eu, assim, entrei num. Não sei, eu fiquei em uma situação naquela época, não tô colocando a culpa nele, a culpa foi minha, mas que eu não. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito tímida, então eu tinha muita dificuldade de fazer o meu conteúdo, assim, sabe? De produzir, porque eu sempre fui muito tímida. Até hoje, na verdade, eu tenho um pouco de vergonha de postar no meu próprio Instagram. Mas eu tinha saído da GH, onde as pessoas me ajudavam ali a fazer as gravações e tudo mais, e eu tinha ido morar com ele, porque a GH do fluxo tinha acabado. Então eu fiquei muito perdida nessa parte. E aí eu, assim, fiquei completamente perdida. Eu ficava muito triste porque eu não conseguia postar nada, eu não sabia o que postar. Enfim, gente, quando dizem que. Quando o Nobru, o Serol, dizem que eles literalmente pegaram uma pessoa que não entendia nada de criação de conteúdo, é real, eu não entendia nada. Então, assim, nessa época, foi uma época muito triste pra mim. E aí eu deixei de ganhar aquele monte de dinheiro que eu ganhava, né? Que eu tinha mencionado pra vocês. E, não sei, eu centralizei muito da minha vida em um relacionamento, né? Um relacionamento com o Yuri. É, e aí, o que que acontece? Ele fazia muita live e eu. Ele vai lembrar disso, eu sempre ajudei ele em tudo. Eu acabava, como eu morava com ele, né, e eu não pagava aluguel, e ele também não, porque era uma casa alugada pela Los Grandes, se eu não me engano. ahn, Ai, gente, peraí, eu tô com a boca seca. Tá, voltando na história. Fiquei muito perdida nessa época. O Yuri tava fazendo live, eu tava morando com ele. Acabou que eu fiquei ali com as tarefas domésticas, assim, da casa, né? Então eu tentava cuidar de tudo pra ajudar ele também e me ajudar, né? Porque eu não gosto de viver numa zona, mas eu sou uma pessoa bastante organizada, então eu ajudava ele com as coisas da casa. Eu fazia comida pra ele, enfim, limpava a casa e tal. E assim, esse tipo de serviço, ele não é normalmente muito valorizado, né? Não sei se vocês já perceberam isso, se vocês vivenciam isso, mas normalmente não é muito valorizado, assim. Quantas vezes você agradeceu a sua mãe por ela fazer alguma coisa por você, por ela fazer um almoço pra você? São raras as vezes que a gente faz isso. Até eu, às vezes, esqueço de fazer isso. Mas é chato, sabe? É chato. Mas eu fazia isso porque eu gostava muito dele e, enfim. Na época que essas coisas aconteceram, ele tava começando a fazer live de cassino.
E aí ele fazia por muito tempo, porque eu acho, não tenho 100% de certeza, que quanto mais tempo, mais horas ele fizesse, ele ganhava proporcional a essas horas. Então, ele ficava todo o tempo dele, que ele estava acordado, em live, todo o tempo. Eu não fazia nada com ele mais. Tipo, e ele tinha trocado o dia dele pela noite, então quando eu tava acordada, ele tava dormindo. E quando ele tava dormindo, eu tava acordada. Então, ele trocou o dia pela noite, porque eu acho que pra ele ter mais público naquela época, a galera ficava mais online na live dele na parte da noite, porque as outras pessoas tinham fechado a live antes, enfim, não sei. E aí ele fazia a live por muito tempo e eu comecei a me sentir um pouco de lado. E nisso a convivência foi ficando um pouco difícil. Eu acho que ele era mais imaturo, então eu também era mais imatura. Muitas coisas aconteceram, não era muito assim saudável, digamos. E é, eu comecei a me sentir bem sozinha, bem de lado, assim. Eu nem conversava mais com ele direito. Isso a gente morando na mesma casa e eu, tipo, tentando ajudar ele e tudo mais. O estopim, assim, pra mim, que fez eu voltar pra minha casa, foi porque eu tinha dito uma vez pra ele me ajudar com uma coisa de tarefa doméstica, assim, e ele não me ajudou. E era, tipo, sei lá, pra levar o lixo, e ele não levou, e aí encheu de bicho, e era a única coisa que eu tinha pedido pra ele fazer, eu não tinha pedido mais nada, era literalmente a única coisa, sendo que eu fazia muita coisa, e eu tentava ajudar ele, assim, com tudo e tal. E nesse dia eu vi que eu não tava recebendo ali muito carinho, né? Que a maior parte do tempo dele tava dedicada pra outra coisa. E aí, nesses horários que ele dormia, porque ele dormia durante o dia, eu pegava as minhas coisas, colocava dentro de tipo uma caixa, embalava tudo enquanto ele tava dormindo e levava pro correio. Aí eu fiz isso durante uns 3 dias até eu terminar tudo. E aí eu conversei com ele no. Isso ele não tinha nem percebido, gente. A gente realmente não estava conectado com nada naquela época. Com nada, com nada. Era muito sobre morar na mesma casa e não ter nenhum tipo de convívio de nada, de carinho de nada. Então, durante esses dias, quando ele dormia, eu guardava as minhas coisas e levava no correio. Eu fiz isso, acho que uns 3 dias eu terminei as coisas da minha casa, né? Isso eu digo, sei lá, meu PC, minhas roupas, coisas assim que eu tinha que tirar de lá, né? Porque eu queria sair de lá e eu já tinha conversado com a minha mãe tinha me entendido. é, e graças a Deus eu tenho até hoje uma casa pra eu voltar caso alguma coisa de ruim aconteça. Então a minha mãe tinha me dito pra voltar pra casa que ela ia cuidar de mim e ia dar tudo certo. E aí eu cheguei, conversei com ele, falei que a gente não conversava mais direito e não ia dar, não tinha como sustentar um relacionamento dessa maneira e eu precisava voltar pra casa da minha família porque eu tava me sentindo muito mal. Eu já não tava conseguindo trabalhar direito, como eu tinha dito pra vocês. E eu não sei, eu tava meio depressiva assim. Então eu comprei uma passagem e voltei pra minha casa. É, essa foi a época que ele começou a ganhar muito, 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 muito dinheiro. Então, pra quem diz que eu comecei a namorar com ele por conta de dinheiro, na verdade eu ganhava muito mais que ele, muito mais quando eu comecei a namorar com ele. Eu fui embora porque não existia mais carinho no momento em que ele começou a ganhar mais dinheiro. E aí eu passei um bom tempo, eu não lembro exatamente quanto tempo foi, gente. Eu sou muito ruim de lembrar as coisas, muito ruim mesmo. Eu não lembro quanto tempo foi que eu fiquei na casa dos meus pais, né? E os meus pais me acolheram. E foi muito bom ter ficado aquele tempo na casa dos meus pais, porque eu via
os filhos das minhas primas, que eu amo muito, que são crianças, né? É, e eu tava sempre com a minha mãe, e a minha mãe tava sempre me ajudando. Foi quando também eu comecei a frequentar mais academia. Então eu consegui, assim, consegui seguir em frente. E nessa época que eu fui levando as coisas foram melhorando, eu voltei a fazer live. Eu senti que eu tinha sim um propósito ainda, então eu voltei a fazer live. Eu fazia muita live jogando ranqueada. Quem me acompanhava naquela época vai lembrar, eu fazia muita, muita, muita live jogando ranqueada. Eu sempre jogava, jogava bastante com o Nobru, jogava com as meninas e enfim. E aí, numa dessas, o Nobru tinha me chamado pra participar da CPN, eu morando lá no Paraná. E aí eu voltei a morar em São Paulo pra poder fazer a CPN. É, voltei a morar em São Paulo, o fluxo me ajudou, me trouxe pra cá. E aí eu comecei a fazer a CPN. E aí na CPN eu gostei tanto, assim, sabe? Foi tão legal. E eu voltei a, tipo, me apaixonar por comunicação, essas coisas e tudo mais. E foi mais ou menos nessa época que começou a aparecer os clipes, né? Que o Yuri falava que tinha saudade de mim e tudo mais. E assim, eu fui bastante resistente a dar alguma abertura pra ele, porque eu, mesmo tendo me recuperado, tava bastante magoada, mas eu sempre achei ele um gênio, eu sempre achei ele muito engraçado. Ahn, e aí, numa dessas, eu já tava morando aqui e ele veio até aqui porque ele queria muito conversar comigo. Só que assim, o Yuri, gente, ele fazia umas coisas de maluco. Ele fazia umas coisas que, assim, se eu falar, vocês não vão acreditar. Eu não tô falando isso com rancor. Nada do que eu estou falando é com rancor. Mas ele fazia umas coisas muito engraçadas. Ele foi pro Paraná. Ele e um amigo dele. Ele ficou na minha casa no Paraná, com meu pai e com a minha mãe. Sendo que eu tava morando em São Paulo. Ele me mandava um monte de coisa, o tempo inteiro. Ele. Tinha uma coisa que ele fez uma vez que eu achei muito engraçado. Ele sabia que eu gostava de maquiagem. Uma vez ele parou na frente de uma Sephora, ele tirou uma foto e postou nos status. Porque eu sempre, tipo, tive ali o número dele, sabe? A gente não tinha terminado, brigado. E eu achei isso muito engraçado, porque tava na cara que aquilo era pra chamar a minha atenção, né? E eu não conversava com ele, assim. Aí outra coisa que ele fez também, ele não morava em São Paulo, ele morava em outro lugar. Ele alugou um apartamento no prédio que eu moro. Ele alugou um Airbnb no prédio que eu moro atualmente. E aí ele sabia que eu postava na academia de madrugada. Até hoje eu vou na academia de madrugada, porque é o momento que não tem muita gente na academia. E como eu já falei pra vocês, eu sou super tímida. E ele decorou que eu ia pra academia nesse horário. E, e ia lá. E daí ele tirou uma foto. Só que eu me assustei, porque eu não sabia como que ele tinha descoberto o meu endereço. E eu achava que era o meu pai que tinha dito, a minha mãe, alguém. E não era. Ele descobriu, sei lá, eu acho que ele via no fundo dos meus stories, isso não conversando comigo, tá? No fundo dos meus stories, o padrão, mais ou menos, e eu falava às vezes na live que eu morava perto do estádio do Palmeiras e tal. Nem deve ser muito seguro eu falar isso, mas enfim, gente, eu não pretendo ficar aqui, tá? Então, por isso que eu tô dizendo. É, E aí ele percebeu o padrão e alugou um apartamento aqui. Eu não vi ele nenhum dos dias que ele ficou aqui, mas quando eu descobri que ele tava aqui, eu fiquei brava, porque eu queria que ele seguisse a vida dele, sabe? Porque eu sabia que se em algum momento eu chegasse a seguir a minha vida, assim, conhecesse outra pessoa, isso, gente, isso já tinha muito tempo que a gente tinha terminado, tá? Eu sabia que ia magoar ele, então eu não queria que ele ficasse magoado, então eu não dava muita esperança, não, não conversava muito, porque eu sabia que isso ia alimentar nele um sentimento, né? E se alimentasse, eu seria responsável por isso. Então, é, gente, calma, deixa eu lembrar um pouco das coisas. Passou-se um tempo,
E aí eu finalmente aceitei conversar com ele. Ele veio até a minha casa e aí eu conversei com ele, acho que foi no dia que vazou uma foto dele aqui nesse trocinho aqui de madeira. E aí ele veio aqui e conversou comigo e eu lembro que ele estava sentado nessa escada aqui. Se ele chegar a ver isso por algum motivo, ele vai saber que ele estava sentado nessa escada. E ele tinha me dito que ele tinha ficado muito mal com o término, com a situação, e ele tinha perdido todo o dinheiro dele apostando, todo o dinheiro da época que ele me ignorou e me deixou de lado quando a gente morava junto, que ele tinha feito naquela época, ele tinha perdido tudo e ele tava ganhando de novo, né? Porque ele começou a crescer muito, muito. Eu lembro que os clipes dele começaram a viralizar bastante. Eu também tava viralizando bastante, fazendo a CPN, né? E, enfim, eu fiquei meio pensativa, assim, né? Porque como que uma coisa que você se esforçou tanto, assim, pra você ter, a ponto de você ter me deixado de lado, você também jogou tudo pro alto como se não fosse nada, sabe? Mas, enfim. Aí, desde esse dia, a gente conversava de vez em quando, se via de vez em quando, assim, mas nada sério, nada muito sério. É... E aí, a gente começou a se encontrar e se ver mais como um casal de novo, mas desde aquele tempo, eu não sei quanto tempo faz, gente. Eu acho que vocês devem saber muito mais do que eu, porque vocês conseguem acompanhar mais ou menos a ordem cronológica das coisas pelo que vazava. Tipo, a foto dele aqui. Às vezes, quando vazava eu e ele juntos, eu juro, eu não lembro o ano que a gente voltou a se conversar. Mas daquele ano até hoje, ele não me pediu em namoro. Então, assim, eu sou meio confusa pra dizer o que era isso, né? Não me, não me parecia muito um namoro. Porque, de fato, também não era. Mas, enfim, a gente se via muito e aí, escondido. Eu comecei a me incomodar porque, às vezes, quando a gente saía junto, as pessoas, elas, tipo, propositalmente queriam tirar fotos nossas pra postar na internet. E, ok, isso faz parte da internet, né? Se você trabalha com isso, você precisa aprender a lidar com isso. Mas se eu puder não querer aparecer, tipo, eu também tenho a opção de evitar sair pros lugares e tal. Então a gente já não saía mais tanto, isso de uns tempos pra cá. É, E aí eu percebi também, ao longo disso, que a vida dele mudou bastante. Isso de, sei lá, um ano pra cá, assim. De uma maneira que eu não sei se eu consigo visualizar muito espaço pra mim nisso. Porque ele tem muitos amigos, ele sempre tá com a casa cheia de pessoas. E eu, em compensação, não, já não, naturalmente não me dou muito bem com elas. E não sei se é o tipo de coisa que eu quero, assim, pra minha vida, sabe? É muito difícil explicar isso pra vocês. Eu tô tentando me desdobrar muito, tipo, muito mesmo, porque eu evito ao máximo falar sobre isso. Eu evito ao máximo expor essa parte. É, Tanto que quando as pessoas me conhecem, elas sempre falam: Nossa, eu não imaginava que você era dessa maneira, porque eu tenho uma casca muito grande pra internet, assim, no geral. Sinto que eu sou muito traumatizada. Muito, muito, muito traumatizada. Eu tenho medo de tudo, assim. É,
Eu acho que isso também ficou mais forte por conta de comentários dessas pessoas, né? Desse público que eu não gostava, nunca gostei. E eu comecei a ter medo dessas coisas, assim, sabe? Porque elas sempre acabavam respingando em mim. Todas aquelas piadas, tipo, super de ódio, assim, com mulher e, enfim, bater em mulher, kkk. É, que mais? Estuprar mulher, kkk. Enfim, essas coisas, eu nunca me identifiquei com isso e isso começou a respingar em mim. É, e, enfim, de uns tempos pra cá, eu não. Gente, tá muito difícil. Tá muito difícil de falar. Calma aí. Tá. De uns meses pra cá, depois que o Yuri virou isso tudo, assim, essa pessoa grande, gigante que ele é hoje em dia, que ele começou a ganhar muito dinheiro, eu senti que ele mudou bastante. É, e aí a gente passou a se ver muito menos. E muito, muito menos, gente. A gente se vê muito menos do que vocês imaginam. Eu acho que eu vejo ele uma vez na semana, assim. E no caso, via, né? Via ele uma vez na semana e aí eu dormia na casa dele, vamos supor. Só que como a casa dele sempre tava cheia de pessoas, eu sempre tinha que ficar dentro do quarto dele, sabe? Eu não tinha muita liberdade pra circular pela casa, né? Então isso também é bastante cansativo, porque imagina que o único lugar que você pode encontrar com a pessoa que você gosta é dentro do quarto dela pra não aparecer em nenhum lugar ou porque você não se dá bem com as outras pessoas que convivem com ela e enfim. E isso começou a pesar muito pra mim, porque isso não é a maneira como um relacionamento deveria funcionar, sabe? Apesar de tipo existir todo aquele amor, aquela coisa, não tem que ser assim. E aí o que que aconteceu sobre em relação à viagem? A gente viajou pra Turks and Caicos, foi muito legal. Só que nessa viagem mesmo, como eu disse pra vocês, eu não convivo mais tanto com ele, mas nessa viagem, como eu fiquei por mais tempo com ele, eu comecei a perceber alguns comportamentos que eu achava meio exagerados, assim, que era o fato dele sempre, sempre, sempre estar no telefone. Sempre estar no telefone, vendo alguma coisa de aposta, sei lá, e ficar estressado, assim, vendo isso, sabe? Tipo, como se o seu humor dependesse de uma aposta que você tá fazendo ali. E aí eu lembro que em Turks and Caicos não funcionava o site que ele aposta, sei lá, e aí ele ficava muito doido e ele ficava ligando sempre pra alguém ir lá e fazer a aposta pra ele. E isso era chato, às vezes ele fazia isso enquanto a gente tava em algum programa, alguma coisa legal, e acabava que eu sentia falta dele, da presença dele, porque ele tava concentrado em outra coisa. Foi aí que eu fiquei mais tempo junto dele que eu percebi que isso estava acontecendo. E quando eu ia até a casa dele, que a gente ficava junto, eu também percebia isso. Ele tem uma coisa tão forte assim que às vezes ele dorme e ele, tipo, tá dormindo, ele acorda com espasmos assim de pegar no telefone e ver e procurar e tal. E eu fico assustada. E eu sempre tentei conversar muito com ele sobre isso, mas nada que eu falasse ia adiantar, porque ele começou a ficar irritado comigo por falar isso. Então, assim, ele começou.
sempre que eu tentava conversar com ele, ele nunca queria conversar comigo. E, gente, pra quem tem um relacionamento, sabe que relacionamento só funciona na base do diálogo. Se você faz algo pra mim que eu não gosto, eu vou querer conversar com você e te explicar, olha, eu acho que a gente não deveria fazer desse jeito, a gente pode fazer de outra maneira. Mas não existia esse tipo de diálogo, porque ele sabia que se eu começasse a falar, eu ia dizer coisas que ele não ia gostar e ia acabar em uma briga generalizada, então ele evitava ao máximo falar comigo. É, E, gente, é muito, muito ruim a sensação de você tentar ajudar uma pessoa e você não conseguir, porque você se sente mal pela pessoa estar passando por aquilo e se sente insuficiente de não poder ajudar. É, Porque, enfim, a minha intenção sempre foi tentar ajudar ele, sabe? Eu sei que tudo que ele tem hoje em dia é por isso, o que ele conquistou é por isso. Tem gente que comenta nas minhas coisas, tipo, ai, tá usufruindo do dinheiro de cassino ou algo do tipo. Gente, tudo que eu tenho, tudo, absolutamente tudo, é meu. Nada foi dado de ninguém. Eu nunca aceitei um presente do Yuri. Porque, para além do fato de eu sentir que ele é muito explorado pelas pessoas que ele convive, eu tinha medo de aceitar uma coisa e, tipo, alguma coisa assim, tipo, não precisa gastar dinheiro com essa coisa fútil comigo. Porque, igual eu disse pra você, gente, ele já perdeu todo o dinheiro dele uma vez. Então eu sempre tive muito medo disso. E, e ele é uma pessoa que é muito explorada pelos outros. Muito, 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 muito. Eu sempre falo que é muito melhor você ser amigo do Yuri do que você ser o Yuri. Porque você não precisa, tipo, fazer muita coisa. E você vai usufruir de tudo ali que ele tem. E, enfim, é, tudo que eu tenho é meu. Voltando ao que eu tava dizendo, não tem nada que seja dado dele. Não tem nada, nada, nada. Eu não consigo ver na minha casa uma coisa que seja algo dado, comprado pra mim. Porque eu nunca deixei. Eu não queria sentir que eu estava explorando ele, sendo mais uma pessoa pra explorá-lo. É, Aí talvez uma coisa que entre em questão é uma viagem. A viagem de Turks and Caicos, também foi paga com dinheiro de cassino. E, sinceramente, se vocês quiserem interpretar dessa maneira, é ok, assim. É, eu aceito também, né? Provavelmente ela realmente foi paga com dinheiro disso, mas eu não sei nem explicar, gente, porque aí eu passo a me sentir mal por ter feito isso, sabe? Eu não sei explicar pra vocês. Enfim, eu vou pular um pouco dessa parte, assim. É, Tá, eu esqueci tudo que eu falei. Eu esqueci tudo que eu disse. Tá, então saindo de Turks and Caicos, daí teve essa coisa da Copa. O que que aconteceu em questão da viagem, né? No dia do aniversário do Yuri, eu sabia que ele ia querer passar o aniversário dele com os amigos dele. Então, eu fui até a casa dele um dia antes, eu dei o presente dele e a mãe dele até tava lá e aí eu levei
umas lembrancinhas e tudo mais. E no outro dia eu fui pra São Tomé das Letras com uma amiga minha, porque eu tinha descoberto um nódulo no meu peito e eu tinha feito uma biópsia para descobrir se eu tava com câncer ou não, né? Câncer de mama. E aí eu tava meio triste assim e tal, e aí essa amiga era uma amiga que eu não via há muito tempo, então eu viajei realmente no dia do aniversário dele, mas eu tava junto com ele um dia antes, e eu sabia que ele ia querer passar o aniversário dele com os amigos dele, porque tudo pra ele faz com os amigos dele. E aí eu lembro que no dia do aniversário dele eu tentei ligar pra ele, ele não me atendeu. E eu liguei assim algumas vezes, ele não me atendia. E ele tava. Porque ele tava no cassino, né? Ele tinha ido com os amigos no cassino. E aí quando eu voltei, eu meio que briguei assim com ele, porque ele não tava me respondendo. Eu queria ter conversado com ele e eu sabia que ele tava no cassino. Porque eu sou muito sensitiva pra certas coisas. E eu senti que ele estava no cassino. E aí ele disse pra mim, eu perguntei, né? Eu joguei um verde, ele disse que realmente tava. Então eu fiquei magoada. Fiquei magoada. E aí a gente teve essa briga, né? E depois que isso aconteceu, a gente ficou um bom tempo sem conversar, assim mesmo. Eu não mandava mensagem pra ele, ele acho que mandou umas duas coisas pra mim, eu acabei por não responder. E foi meio que virando uma bola de neve, assim. E aí foi chegando perto do Dia dos Namorados. E eu tinha comentado com ele que eu queria fazer alguma coisa de Dia dos Namorados com ele. E aí ele me sugeriu de fazer um jantar, ele, um amigo dele e a namorada de outro amigo dele. E, assim, eu fiquei muito chateada porque, cara, que tipo de relacionamento é esse que você não consegue tirar um dia da sua agenda? Um dia eu não falava, gente, eu não fico muito tempo assim com o Yuri, sabe? Um dia da sua vida pra poder ficar comigo. Tipo, você não consegue tirar um dia. E aí, é, ele comentou isso, eu, tipo, falei, cara, que ideia de retardado, mano. Não, eu não quero, sabe? Ainda mais porque eu não conheço essas duas pessoas. Eu não conheço elas, não sou próxima delas. Tipo, não teria nem clima pra isso acontecer, eu acho, né? É, e, enfim, isso aconteceu e eu fui dormir na casa dele do dia 11 pro dia 12. E aí eu dormi, isso era, sei lá, meia-noite eu dormi, e aí ele ficou acordado e saiu do quarto enquanto eu tava dormindo, né? E foi apostar, sei lá o quê. Provavelmente ele foi apostar. Foi ver algum jogo, não sei. Saiu do quarto, é, e não dormiu, né? Então ele voltou pra dormir, já era de manhã. Mais ou menos na hora quando eu tava levantando pra ir embora. Então ele começou a dormir, vamos por 11 horas da manhã, foi a hora que eu acordei, mais ou menos ali, fui embora, e eu comentei com ele que eu queria que a gente fizesse alguma coisa pra comemorar o Dia dos Namorados, mesmo ele nunca tendo me pedido em namoro. E aí ele disse, meio dormindo assim, que a gente poderia fazer algo, e eu combinei com ele dele acordar às 5 horas da tarde, porque daí era um horário bom pra ele conseguir se arrumar e caso a gente fosse pra algum lugar, eu também conseguiria me arrumar, né, com tempo de, tipo, antecedência. Tipo assim, no caso ele acordaria às 5, a gente ia decidir e ainda teria tempo pra se arrumar e tudo mais. Aí deu 5 horas, eu vi que ele não tinha acordado, eu tentei ligar pra ele, mas ele não tava atendendo, e aí eu falei, bom, ele deve estar dormindo, porque ele foi dormir tarde, né, então deixa. Só que também tinha ficado meio brava, porque era um combinado que a gente tinha feito. E, e aí ele acordou, eu liguei pra ele 8 horas e como eu vi que ele não tava querendo fazer nada comigo, eu sugeri de fazer algo com esse amigo dele. Eu, o amigo dele, a namorada do amigo dele e ele. Pedi comida em casa que fosse, sabe? E ele disse que ia conversar com esse amigo, né?
E acho que ele nem deve ter conversado com o amigo, enfim. Eu sei que ele me acordou muito tempo depois, dizendo que ele tava bravo. E, de novo, eu acho que era alguma coisa por causa de aposta. E eu comecei a meio que jogar umas indiretas, falando tipo, poxa, o dia poderia ter sido muito legal. Tipo, você tá triste, ok, eu também tô meio triste, né? O dia poderia ter sido mais interessante se a gente tivesse feito alguma coisa pra gente poder ficar junto e tudo mais. E ele ficou muito estressado comigo quando eu falei isso. Muito estressado. E ele me xingou, né? E meio que disse: olha, se tal coisa não acontecer, a gente não vai viajar pra Copa, blá blá blá. Só que assim, gente, essa viagem pra Copa, eu estava indo muito mais pra poder passar tempo com ele do que qualquer outra coisa. É óbvio que uma viagem pra Copa é legal, né? Ver os jogos e tudo mais. Acho que todo mundo quer ver isso. É super divertido, é uma experiência única de 4 em 4 anos e num lugar que é tipo Estados Unidos, que é super legal, eu adoro. Mas assim, eu tava indo muito mais pra poder passar tempo com ele, porque como eu tinha dito pra vocês, eu quase não via ele direito. Ele preferia ficar com os amigos dele, na casa com os amigos dele, do que estar comigo. E ele não me respondia, ele não me mandava mensagem, ele não me procurava, ele não tinha nada. É, então tipo, aceitei, né? E só que nesse dia no dia dos namorados que ele me xingou, eu fiquei muito magoada. Eu só desliguei o telefone, só que como eu já tô meio que acostumada, assim, calejada desse tipo de coisa acontecer, eu gente, calma, tá foda. Enfim, como eu já tô acostumada com esse tipo de coisa acontecendo, eu só desliguei o telefone e fui pra academia. Então foi aí que a gente basicamente não fez nada, né, no Dia dos Namorados, que deveria ser um dia legal pra gente. Ahn, inclusive, eu vou mostrar pra vocês, porque eu fiz uma cerâmica pra ele de Dia dos Namorados. Eu demorei 2 dias pra fazer ela e ela ficou irada. E eu vou mostrar, sim. Foda-se. Já tá lá na casa dele, já tá com ele, eu entreguei pra ele. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei se isso foi um bom presente. Muito provavelmente não sei. Mas olha, olha que bonitinha. Eu me inspirei nessa foto e eu fiz uma cerâmica. Enfim. E aí eu tinha feito esse negócio, né, de Dia dos Namorados. Acabou que a gente não fez nada no Dia dos Namorados. Eu entreguei pra ele depois. É, Só que eu fiquei muito chateada porque ele não me pediu desculpa, não tinha me pedido desculpa porque era pra ser um dia legal e não foi nada, nada aconteceu. Foi um dia como se não fosse porra nenhuma. E ele não me pediu desculpa, só que a gente já tinha conversado sobre a viagem da Copa e eu sabia que ela ia acontecer, então eu só fiquei quieta no meu canto, esperando que em algum momento ele fosse me mandar mensagem e falar: olha, me desculpa por ter te tratado dessa maneira. Só que a única coisa que ele me mandou foi tipo: é, oi, eu tava muito chateado esses últimos dias porque as pessoas só sabem pedir coisas pra mim e ninguém quer me ajudar e tal. Sendo que eu sempre falei isso pro Yuri, eu sempre alertei que isso acontecia e eu percebia o quão sugado ele era pelos outros. É, Até porque, quando eu morava com ele, que eu morava num apartamento com ele, bem pequenininho lá em Barueri, nenhuma pessoa falava com ele. Nenhuma, salvo exceções, claro. Existem alguns amigos que são verdadeiros, eu super enxergo isso. Apesar deles também não gostarem de mim, tipo o Murilinho e sei lá mais quem. Mas nenhuma pessoa ia até aquele lugar, sabe? Eu não conheço essas pessoas, esses amigos do coração do Yuri, assim, eu não conheço essas pessoas. E eu conheço o Yuri há, sei lá, 5 anos. E eu não sei quem são essas pessoas. Elas não estavam com a gente, elas não frequentavam a casa do Yuri naquela época, elas não
falavam com ele com a frequência que elas pedem coisas hoje em dia, e enfim. É, Então, aconteceu essa situação e aí a gente viajou, né? E na viagem eu já tava me sentindo chata, estranha assim, por essa situação do Dia dos Namorados, né, que não tinha acabado bem da maneira que eu gostaria, né? Então, então eu tava bastante chateada e eu acho que eu fui com muita coisa acumulada e ele sentiu que eu tava tratando ele mal. E, gente, eu não tô falando dessas coisas, eu não sou uma pessoa santa. Eu sei exatamente tudo que eu faço de errado, assim. É, Só que eu acho que acaba virando, tipo, uma briga de ego um pouco, né? Quando você não recebe o que você acha que você merece, você começa, tipo, tentar tratar aquilo como com desdém, como se não fosse importante pra você, mesmo que aquilo seja a coisa mais importante do mundo. Então, eu acho que eu devo ter tratado ele um pouco mal, assim, por estar magoada por essa situação. Mas uma coisa que me pegou muito foi um dia que a gente foi almoçar, isso no segundo dia da viagem, né? A gente tinha chego na Filadélfia, não lembro que dia 19, sei lá, acho que foi dia 19. Aí, dia 19 foi tudo de boa. E no dia 20 a gente foi almoçar. E aí o Yuri tava sentado, ele e o amigo dele, os dois um do lado do outro, e eu na frente do Yuri, assim, e ele tava com o celular virado, tipo assim, pra ele e pro amigo dele. E eles estavam vendo algum jogo de alguma coisa que o Yuri tinha apostado e não tava conversando comigo, sabe? Ele não estava falando comigo. Ele meio que dedicou tudo ali a assistir aquele jogo com um amigo dele, então ficou eles dois ali se conversando entre eles e eu sobrando do outro lado. E eu percebi isso muito mais porque eu tava sem internet. Eu não tinha comprado o plano de internet. Então eu só fiquei sentada assim, sabe? Se eu tivesse mexendo no celular, talvez tivesse passado meio batido isso, sabe? Mas eu fiquei literalmente assim, enquanto eles assistiam algum jogo de sei lá o que o Yuri tinha apostado e tava perdendo dinheiro pra variar. E aí eu chamei a garçonete, né, pra fazer o pedido, pra anotar o pedido e tudo mais. E aí eles conversaram comigo nesse momento, pra eu poder traduzir, né? E aí a moça da mesa do lado, acho que ela meio que percebeu e ela falou assim, nossa, mas eles estão te pagando quanto pra você ficar traduzindo? E deu uma risada assim, sabe? E aí eu comecei a conversar assim com ela, porque é uma situação meio constrangedora. A ponto de uma terceira pessoa perceber, eu acho que torna aquilo meio constrangedor, assim. E é, aí eu comecei a conversar com essa mulher. E eu achei que ela era americana, porque ela tava falando inglês. Ela e o esposo dela, né? Tava um na frente do outro, assim, eles conversando em inglês. E eu achei que ela era americana. E daí, quando ela falou isso, eu dei uma risadinha, assim, né? Porque eu vi que ela era brasileira e tal. E aí eu comecei a conversar com ela pra não ficar sozinha, de fato. Daí a gente almoçou e a gente foi procurar uma camiseta para um amigo do Yuri que não tinha uma camiseta do Brasil, ele queria comprar uma. E como eu já tinha andado lá no centrinho, eu sabia onde tinha, então eu levei eles até a loja, mas a Nike estava fechada naquele dia. E aí, do absoluto nada, eles quiseram ir para uma loja de outra coisa. Assim, uma ideia que eles tiveram entre eles, assim. Eu percebi já tinha percebido, né, que eles estavam muito mais juntos ali e aproveitando entre eles do que, tipo, eu inserida naquilo, sabe? Sei lá, foi a maneira que eu me senti, né? E aí eles foram pra lá e eu falei que eu não queria ir. E aí eu fui voltar pro hotel e tal. Só que eu fiquei não sei, eu fiquei com raiva, gente. Eu fiquei com raiva. E aí eu liguei pro Yuri e comecei a perguntar, cara, por que você tá indo pra esse lugar? Tipo, é um lugar longe, você pode ir outro dia. Vocês nem sabem falar inglês, porque eles de fato não sabem falar inglês, né? E aí é meio estranho você ir pra uma loja de perfume que tem, tipo, termos e coisas muito diferentes sei lá,
não saber falar. Tudo bem que você pode sentir, né? Também eu talvez esteja sendo meio ingênua, mas eu liguei tipo, questionar. E aí ele me tratou mal de novo. E aí pra não brigar nem nada, eu só desliguei o celular e comprei a minha passagem e voltei pro Brasil. Porque, basicamente, eu acho que eu acumulei muitas situações desses últimos dias, né? Desde o aniversário dele até o Dia dos Namorados e, por fim, é, essa coisa da viagem também, que eu tava me sentindo meio avulsa, e voltei pra casa. Não fui no Jogo do Brasil também, sendo que tinha ingresso pra ir, eu não fui porque eu fiquei bem chateada. E eu me senti basicamente da maneira que eu me sentia na primeira vez, quando eu terminei com ele e voltei pra casa dos meus pais. Foi um sentimento bem parecido, assim, sabe? Sei lá, de não existir aquela conexão, sabe? É óbvio que eu gostaria que existisse, que a gente fosse um casal assim, mas eu não acho que eu tenha espaço hoje em dia na vida do Yuri, porque eu não gosto de tolerar certas coisas. Então, quando aconteceu esse episódio dele me tratar mal pelo telefone e eu comprei a passagem e voltei, foi só um exemplo de coisa que eu não quero tolerar nunca, sabe? Eu também não quero tolerar o fato dele é, andar com pessoas que só sugam ele, assim. Isso pra mim também é algo que é ruim. É ruim pra ele e passa a ser ruim pra mim porque eu vejo que atrapalha ele, mas ele não percebe porque ele é cego. E aí o fato dele ser viciado e ter toda essa coisa de querer ver tudo e ficar sempre no telefone e caçando coisa pra postar e mais e mais e mais e mais, também não me agrada. Isso não combina com o meu estilo de vida, com o que eu quero. E assim, gente, eu nunca pedi nada. Nada. Nunca pedi nada pro Yuri. Eu, hoje em dia, tenho uma condição muito boa, graças a Deus. Eu consigo fazer o que eu quiser. Se eu quiser fazer uma viagem sozinha, eu vou. Se eu quiser fazer uma viagem com uma amiga, eu consigo, graças a Deus, pagar pra ela ir comigo, como eu já fiz. Mas, assim, eu nunca pedi nada pra ele. Eu só pedia por um pouco de atenção. E eu não sinto que eu recebi. E isso foi muito sofrido, assim, pra mim. Porque ficar nesse lugar, nessa casa, é definitivamente uma escolha minha. Porque eu tenho a casa dos meus pais pra voltar. Eu sempre vou ter os meus pais. E, gente, o meu quarto na casa dos meus pais, quando. A antiga casa, né? Agora eles estão morando em outro apartamento. Era do tamanho da casa que eu moro hoje em dia. Então eu tinha muito mais conforto, eu tinha companhia, eu tinha meus gatos, eu tinha a minha família, eu tinha minhas amigas, que eu também sinto muita saudade delas. E foi uma escolha minha permanecer aqui pra estar perto. E mesmo assim, eu não tava perto o suficiente. Porque existia essa barreira que eu nunca consegui quebrar. Tipo, eu não. Ele vai dizer. Ele pode dizer, sim, que eu reclamo muito da vida dele hoje em dia. Mas é porque não é essa pessoa que eu conheci. Não é essa pessoa que eu me apaixonei. É uma pessoa completamente diferente. Que liga muito mais pra dinheiro, que liga muito mais pra umas amizades com pessoas que ele não conhece, não tem nem um ano, que só sugam dele, assim, no geral. É... Liga muito mais pra, tipo, coisas que nunca foram importantes pra mim. E aí começa a parecer que, assim, não tem nada em comum, sabe? Tipo, os gostos parece que não batem mais. Tipo, eu querer fazer uma coisa simples, pra eu tirar o Yuri pra fazer uma coisa simples, gente, é impossível.
Eu tento levar ele pra, tipo, sei lá, andar de bicicleta. Ele já foi uma vez comigo de um jeito que foi muito custoso andar de bicicleta no Villa-Lobos. E eu tenho certeza que ele se divertiu. E eu também me diverti muito, mas assim, é muito custoso poder fazer uma coisa simples hoje em dia com ele. Muito. Tipo, eu gosto de música, eu gosto de teatro, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de, sei lá, fazer esse tipo de coisa. E o Yuri só gosta de apostar e, sei lá, ficar com os amigos dele. Então, tipo, parece que a gente diverge na maior parte das coisas. E não era assim. Gente, eu já fui uma pessoa muito mais envolvida nisso. Eu lembro que eu já dei flores pro Yuri. E eu sinto saudades disso. E eu sinto que eu fico procurando nele essa pessoa e ela não existe mais. Ela não existe mais. Eu acho que a única maneira que eu conseguiria chamar a atenção dele seria se eu desse alguma coisa muito cara pra ele, assim. Sei lá. Mas assim, gente, eu amo muito ele. Muito. Mas não, 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 não tem como. Não funciona. Não é o estilo de vida que eu quero pra minha vida. Não é o futuro que eu quero pra família que eu pretendo construir. Não combina nada comigo. Eu não sou uma pessoa de luxo, de coisa, de nada. Eu não ligo pra essas coisas. E não sei. Eu ai, não me sinto nada parecida com ele hoje em dia. Nada. E eu acho que é por isso que ele prefere ficar com os amigos dele do que comigo. Porque talvez essas pessoas liguem e deem mais atenção pra essas coisas do que eu posso dar. Porque realmente, pra mim, não importa, não é um critério a roupa que você esteja vestindo, o carro que você tenha, a quantidade de dinheiro que você fez em um dia, em, sei lá. Isso não é um critério pra mim. E esses são os meus princípios. Eu não vou passar por cima deles. Nunca. É, e eu não quero que a minha vida seja resumida a essas coisas. E estando com ele, parece que tudo se resume nisso. Outra coisa que eu queria dizer também. hum, Em relação a o público que acompanha ele, eu não faço questão nenhuma de tê-los perto de mim. Assim, se o seu propósito me seguindo é, sei lá, procurar sobre a minha vida, para saber se eu tô com ele ou não me siga, não precisa me seguir, sabe? Não comenta nas minhas coisas, não resume o que eu faço a só isso. Porque eu comecei a resumir o que eu sou também a só isso. E isso é muito triste.
Porque eu me questionei muitas vezes se, tipo, eu era boa o suficiente pra fazer algo, se as pessoas realmente gostavam de mim, se eu era isso só por causa de alguém, ou enfim. Eu comecei a me questionar muito depois, de estar imersa nesse público, que é um público que eu não quero ter. Gente, não me levem a mal, eu não tenho nada contra ter um público masculino. Eu sempre tive o público mais masculino, porque eu jogo Free Fire. Por mais que as pessoas digam que tem muitas mulheres que jogam, realmente tem muitas mulheres, mas existe uma porcentagem muito maior de homens que jogam. E tudo meu que eu tento fazer assim e trazer para redes sociais tem mais a ver com isso, sabe? Então as lives que eu faço, quando eu participo da CPN, eu tô lá falando sobre Free Fire, e eu acho que a CPN também foi uma vitrine muito boa para mim, porque pegava números assim absurdos e mais pessoas me viam lá e as pessoas, todo mundo sabe, gente, que são mais homens, né? E eu não tenho nada contra essas pessoas que me veem fazendo algum trabalho e me seguem porque me admiram, ou até porque, sei lá, acompanham as minhas lives, ou porque sabe que eu sou uma personalidade ali do Free Fire e tô sempre com o pessoal, do Free Fire e gravando conteúdos com eles e tudo mais. Eu não tenho um problema de ter um público, uma porcentagem de público masculino. Mas esse público em específico, essa bolha que, tipo assim, fica fazendo piada com preto, que faz piada sei lá, gay, mano, sei lá, eu não quero ter esse público comigo. Eu não quero, eu não faço questão nenhuma. Eu não trabalho com coisas que eu preciso ter números exorbitantes, sabe? Todo mundo sabe como funciona a dinâmica de você trabalhar com cassino. Quanto mais visualização você tiver, mais oportunidade você vai ter de trabalhar com essas casas e mais dinheiro você vai ganhar. Eu não tô interessada em fazer cassino. Logo, eu opto por trabalhar com marcas. Então, as marcas, elas gostam de assim, ter ali a publicidade da marca delas no seu perfil, porque elas se identificam com você, entendeu? Então, assim, hoje em dia o meu foco é trabalhar com marcas. E me atrapalha muito quando as pessoas chegam nos comentários das minhas coisas, comentando um meme, sei lá, coisa, mano, com nazismo, com piada com gordo, com qualquer coisa que tiver. Se você abrir os meus comentários, você não precisa de mais de 2 minutos pra você achar alguma coisa extremamente problemática. E assim, isso me afasta de conseguir bons trabalhos também, porque ninguém, nenhuma marca séria quer se vincular com alguém que faça piada com racismo, com nazismo, com qualquer coisa. Nenhuma marca séria quer se vincular com isso. Você pode ganhar R$ 1 bilhão fazendo cassino. Nenhuma marca vai querer se vincular com você se você faz piada com nazismo, com racismo, com piada de pedofilia e essas coisas. Então, assim, o meu foco é trabalhar com marca. Eu não posso cultivar essas coisas no meu perfil. Eu apago, gente, eu apago uma caralhada de comentário. Uma caralhada de comentário. E nem assim. E ainda assim, né? É muito complicado. É. Então, assim, gente, eu não faço questão nenhuma de ter o público do Yuri me acompanhando, essa parcela que acompanha ele, que faz essas piadas, eu realmente não ligo. Eu não sou uma pessoa que sou apegada com números. É, gente, eu não sou nada apegada com isso. Eu, inclusive, tenho vontade de fazer faculdade, sabe? Não sei se eu me vejo trabalhando com internet por todo o tempo da minha vida. Eu já prestei vestibular, já passei, inclusive ganhei bolsa até, porque eu fui muito bem na prova, mas como a faculdade era muito cara, eu não consegui ir, né? Mas eu tenho plano, sim, de fazer uma faculdade e tudo mais. Então, assim, eu não tenho esse problema, esse desespero por número. Se você quiser parar de me seguir, que eu perca 100, 200, 300 mil seguidores, 400, 500, que tenham vindo do Yuri, mas que sejam essas pessoas que fazem piadas desse tipo, eu não ligo de verdade.
não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o meu perfil, eu não sou interessada em produzir esse tipo de coisa. Eu não quero nenhum tipo de afiliação com isso, tá? Então, assim, é igual eu disse, né? Se você me segue só por causa disso, você pode parar de me seguir. E, enfim, eu espero que tenha ficado bem claro. Eu não estou com ele, estava com ele por conta de número. Eu não ligo pra isso. Se você quiser parar de me seguir, pode ficar à vontade. É, não é por causa de dinheiro. Não tem nada que meu que seja, sei lá, que eu faça. Tipo, não tem. Eu não tenho nenhum. Ele não me dá nada caro, não me proporciona nenhum luxo. É, não é por causa de status, porque vocês sabem que eu também não faço muita questão de expor o que eu tô, com quem eu tô, ou enfim, eu sou extremamente privada em relação a isso. Eu só estive com ele durante esse tempo porque eu amo muito ele e eu tentei muito ajudá-lo a melhorar, mas eu não consegui. E eu não quero mais tentar. Eu quero viver a minha vida e fazer as minhas coisas, é, sem ter esse tipo de desgaste, sabe? Hum, e é isso. Ele, só deixando claro aqui, ele não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa ruim, mas também não é a pessoa que eu conheci e eu não me identifico hoje em dia com o estilo de vida que ele tem. E eu provavelmente vou entregar esse apartamento e voltar a morar com os meus pais, porque não sei se ainda faz sentido eu ficar aqui, sabe? Tendo em vista que eu poderia estar com a minha família. Então, é isso. Vocês também não vão me ver falando nada dele. Eu não tenho planos de aparecer sei lá, com outra pessoa, forçando algum assunto, alguma coisa. Nada disso vai acontecer. Eu vou ficar bem quieta aqui na minha. Essas foram as últimas palavras que eu poderia dar sobre esse assunto. E eu vou seguir a minha vida, né, de um jeito, sei lá, que eu acho que tem que ser.